Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dona Onça Podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é personal trainer, mas também ele é coordenador de academias. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, satisfação. Que maravilha, eu que agradeço. Primeiramente, a gente tem um quadro maravilhoso que se chama Presente com História, tá? Não precisa ser nada caro, não precisa ser bonito para as pessoas, mas ele tem que ter um significado para você, certinho? Pronto. Então, Sim. o que você trouxe hoje e qual história existe por trás desse presente? Eu não sou muito apegado ao objeto, às coisas, né? Mas algo que tem feito muita diferença na minha vida ultimamente é a leitura. Então eu vejo que a leitura ela direciona muito a gente, né? E aí eu trouxe uma obra do Thiago Brunet, uma obra cristã, Maravilha, não sei se adoro. você já teve a oportunidade de ler, que é especialista em pessoas. É um livro que eu sempre indico e presentei às pessoas porque ele dá um direcionamento muito bem e como a gente construir nossas relações, né? E aqui eu tô te abençoando com esse livro e trouxe dois para você abençoar uma outra pessoa que você acha que é importante para Olha, você. com E ele certeza. abençoa você, você abençoa outra pessoa. Amém, obrigada. Uma Amo excelente ler. obra. Adoro. Leio muito. Eu percebi. Leio muito, todos os dias. E aí eu Todos sempre os escolho dias. esse livro para apresentar meus amigos. Ó, ganhei um e vou sortear o outro, tá, gente? Que Excelente maravilha. livro. Esse livro ele me deu um direcionamento muito grande, principalmente na parte de gestão de pessoas. É como a gente trabalha em academia, a gente Sim, tem muita gente, a gente acaba se envolvendo com muitas pessoas, então assim, de todo tipo. logo depois da minha conversão, eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago Brunet. Ele esteve aqui em Conquista uns 2, 3 anos atrás, se não me engano. Eu tive a oportunidade de ir da palestra dele e eu já tinha lido o livro. Então o livro ele me fez peneirar, selecionar as pessoas ao meu redor. E aí, isso me direcionou muito também no meu trabalho. Então ali em 2024, 25 mais ou menos, quando eu tive a oportunidade do livro, eu comecei a filtrar e organizar essas relações. Esse aqui eu ainda não li, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou adorar. Adoro muito, muito mesmo. Sou apaixonada por leitura. Eu digo assim que a leitura, esse livro, são anos de experiência. Esse não, mas vários. As pessoas pegam, né? A pessoa que escreveu anos e anos, várias pesquisas, 10, 20, 30, 40 anos. Eles colocam tudo aqui. Justamente. E isso faz a gente. Eu estou lendo um livro agora do Napoleão Hill. E o Napoleão Hill ele lançou vários livros de uma experiência que ele teve em mais de 20 anos, acompanhando pessoas que tiveram sucesso e fracassos na vida. Ele lançou, eu acho que a maior obra dele, que é uma Bíblia gigante, que é a Lei do Triunfo, que eu tive a oportunidade de ler. E eu nem gostava de leitura. É Então mesmo? foi uma mudança na minha vida recentemente. Eu fui um péssimo aluno. Então minha mãe sofreu muito comigo. Então assim, a leitura ela veio fazer parte da minha vida de forma constante de uns 4, 5 anos pra cá, né? E aí eu tive a oportunidade de ler a Lei do Triunfo do Napoleão Hill, e aí foi onde eu conheci o autor e a história dele. Eu tô lendo outro livro dele agora, Napoleão Hill, que é Entrevista com o Diabo, Já assisti, já li. Já li. que é Foi uma vez excelente. quando. Também que, assim, quem leu a Lei do Triunfo vai ver que tem muito, dos livros atuais dele, tem muito dessa experiência dele, Tem. né? De mais de 20 anos acompanhando as maiores pessoas, assim, dos Estados Unidos, né? Presidente, o dono da Ford. E aí, a partir disso ali, ele fez todo um relato e lançou. Então, assim, o livro ele também direciona a gente coisas que você não precisa fazer para você não errar. Você já aprende com o erro dos outros, então você não cometer, né? E ele ensina muito isso, né? Sobre o fracasso e o sucesso. Então, como que levou aquelas pessoas ao sucesso e o que elas fracassaram, né? Então, através da leitura, você consegue saber essa É filtragem. isso mesmo. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu aprendo com meus erros. Na verdade, não é bem assim. A gente aprende com as correções dos erros, As a gente correções, continua errando, né? Justamente. Agora, o que você falou é extremamente importante. Por exemplo, eu também tenho muito essa visão de não ser uma coisa, antes de eu ir lá, tentar errar ou acertar, ver quem fez, Do que já deu certo e o que não deu deu, né? certo. Porque geralmente é isso. Muitas das vezes, tudo, qualquer coisa que você hoje tentar, querer ou conquistar, alguém já fez. Eu acho que hoje nada se cria, né? Tudo se copia. Copia-se e nem inventa, né? Então você vai copiar, vai se adequar para não ficar um plágio. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos para a primeira pergunta? Sim. Você começou no esporte ainda criança.
Em algum momento você percebeu que a educação física ela poderia se tornar a sua profissão? Não, na verdade eu caí na educação física por conta da minha irmã. Ela fez a minha inscrição do vestibular e aí eu fiquei sabendo 2, 3 dias depois da prova. Meu Deus. Eu fui fazer a prova, meio que vou fazer para não ver lá o dinheiro da inscrição fora. Meu Então Deus. assim, mas eu comecei no esporte muito cedo. Então eu tive a Uhum. oportunidade de jogar no Vitória, em Salvador. E aí, uns 10, 12 anos por aí mais ou menos. E eu entrei numa academia muito novo, né? Aquelas academias de bodybuilding, né? Aquelas antigas, de ferro mesmo. Aquelas A bem raizona, né? raiz. E aí eu brinco com o meu professor, o primeiro cara que começou a treinar comigo, que é o Henrique, lá de Caeté, que quando eu entro numa academia antiga, eu sinto o cheiro de ferro, só me vem a performance, que era a academia dele lá em Caeté. Nossa, retrata, né? E Então, vem para você toda. ver, né, aquela sementinha ali implantada pelo meu pai, me inserir na academia de musculação, eu tinha 9, 10 anos. Naquela época, uma criança de uma academia era um terror. Um Você absurdo. vai Era um atrapalhar o absurdo. crescimento da criança, vai atrapalhar o músculo elétrico, né? Vai gerar problemas. E aí eu fiz algo que naquela época a gente nem imaginava que viraria hoje treinamento funcional. E eu Sim. fazia com o professor Henrique, que na minha visão, para aquela época, ele estava muito à frente do que a gente, Do bem do que a conhecimento. gente via na academia, né? Que era 3 de 10 para hipertrofiar, 3 de 12, 15 para Era um definir. ABC. E era isso aí. Então eu entrei na academia muito cedo porque eu pratiquei muita capoeira, eu sou fã de esporte, já pratiquei tudo que é esporte. É, participei de capoeira, eu sou karateca, sou faixa marrom de karatê, fiz jiu-jitsu, então eu faço mountain bike, eu corro. Então assim, e é interessante porque essa semente plantada, ela veio desde criança com meu pai, minha mãe, minha irmã, eu tenho Todo 2 irmãos, né? mundo. A gente fazia caminhada. Então antes de ir para a escola, naquela época a gente era um frio em Boa Conquista, né? Uhum. A gente fazia uma caminhada de 1 quilômetro, 2 quilômetros mais ou menos, depois a gente tomava banho para a escola. Meu Antes irmão, de ir para a antes de ir pra escola, escola, então eu acordava muito cedo para mas era fazer isso. assim, Eu era era porque. criança, eu tinha 8 anos, 9 anos. Mas, tipo, era porque ele dizia assim: vocês vão caminhar antes de ir Não, para a porque meu escola. pai sempre foi praticante, né? Meu pai sempre Tá. Ele jogou bola e colocava sempre correu. vocês. E ele incentivou a gente, levava a gente junto, né? E lá no Caeté Bacana. era tipo um caminho de roça, então era gostoso. Então eu acho que essa relação com a natureza, track, que eu gosto de fazer muito também, vem daí. E meu irmão era o único que não ia. Meu irmão começou a fazer atividade física agora. Meu irmão é extremamente sedentário. Então, assim, eu percebo hoje com a visão da educação física que eu tenho, que aquela sementinha plantada ali refletiu no que eu sou hoje em relação ao esporte. Com certeza. A minha irmã praticou basquete, eu pratiquei basquete, eu fiz natação. Então, assim, eu pratiquei tudo sem esporte, sem atenção, e eu tive a oportunidade de fazer. Mas isso é muito incrível, porque assim, é exemplo. Eu sempre costumo dizer muito isso. Aqui em casa, o pessoal não tinha hábito de leitura. Mas por tanto me ver todos os dias, todos os dias, todos os dias, que acaba todo mundo já lendo. Então, começou eu lendo, aí já meu esposo, aí minha mãe, quando eu era praticante, meu padrasto também, E é que interessante não que via nada. isso seja feito, às vezes, na frente das pessoas. Porque às vezes você cobra, por exemplo, com a criança, né? Você cobra a criança orar, você cobra a criança estudar, mas ela não te vê fazendo isso. Então, quando o Thiago Nunes fala muito isso, né? Quando ele passou a orar com a porta aberta e as crianças passando Pra em ver, ver. orando para ver, então o exemplo ele acaba mais dando, né? Ele fala também justamente sobre a leitura também, que ele diz assim, que antigamente ele ia para o escritório, lia, e só que depois ele começou a perceber que as crianças não tinham esse hábito porque Isso não mesmo, via, é. né? Então isso também aqui em casa também, quando o meu Thiago vem para cá, ele lê. Assim, Todas as vezes que ele vem, a missão dele, faz as coisinhas dele de manhã, leitura, café da manhã, e aí pode brincar. Então, é exemplo, não a tem gente tem que ter como. uma rotina, né? Tem que Eu acho que a ter. pessoa sem rotina fica meio Eu perdida e adoro não rotina. produz. É. Eu adoro rotina. Eu sou assim, eu tava E falando eu, com as quando eu saio da meninas. minha rotina, eu fico desorientado. Eu fico perdido. E aí parece que bagunça a semana toda. Então, e às vezes eu não sigo muito, mas eu sou virginiano. E algumas coisas que você lê, acaba batendo, né? Então eu sou muito metódico. Então, assim, as coisas têm que ser. Se sai do trilho ali, no imprevisto já me incomoda. Olha, eu vou te falar uma coisinha que aconteceu essa semana passada. Tem a ver lá com a academia. Hum. De manhã tava muito frio. Tipo assim, muito, muito. E eu sou assim, madrugueira, eu gosto muito mesmo de estar bem. Primeira reunião do dia é meu, tem que ser comigo. Tem gente que vai super bem à noite, à tarde, é o ciclo circadiano deles. Mas o meu é de manhã.
Se eu não botar pra fazer o que eu tenho que tem que fazer, é a parte mais difícil pra mim de manhã, já foi. E aí tava muito frio, 12 graus, 11 graus, 13 graus, 15 graus, muito cedo. Falei, meu Deus, tá demais. Aí cheguei um belo dia lá, tava 15 graus fora e 16 dentro. Eu falei, não, eu não consigo treinar, tá muito. Eu voltei. Nessa semana eu voltei mais 3 vezes, eu não consegui finalizar o treino. Tá frio demais, cara. Demais. Mas eu percebo também que não é somente por tava muito frio, mas porque eu também vim de uma cidade muito quente. Mesmo que eu já tô aqui quase 3 anos, ainda assim eu sinto, né? E aí eu fiz igual você. E aí tudo com rotina, eu disse, eu vou treinar à tarde, vou tirar 15 dias para fazer um tag à tarde. Olha, Léo. Não deu certo. Fui o primeiro dia, eu já estava estressada. No segundo, eu surtei. Eu disse, o quê? Eu vou vestir moletom, eu vou vestir luva, vou botar touca, eu vou fazer o que for. Eu vou de manhã. Não tem quem faça. E se eu te falar que 2 dias que eu saí da minha rotina de mais de anos, bagunçou a minha agenda do nível, atropelei as coisas para Se fazer. adaptar e mudar tudo, né? Nossa, Eu não sempre treinei consegui. pela manhã também. E treinar tarde ou à noite, pra mim, é quase impossível, porque eu já me sinto muito cansado. É. A gente faz um Aí, treino, mas não é tão E bonzinho, né? bateria social também desgasta, né? Chega um Também. momento que a gente já não quer mais. A gente passa o dia todo dentro do ambiente ali, Nossa. você quer dar uma saída e ficar Sim. só. E você falando aí de frio, eu passei um perrengue quando eu vim pra aqui. Vou fazer 2 anos agora aqui, né? E assim, Você é de Caeté, né? eu sou de Caeté, mas eu morava em Guanabi. Que é quente. Muito Muito quente, quente. entendeu? Guanabi é bem Guanabi, o dia quente. mais frio lá é 38 graus. A gente brinca lá, que lá tem 2 estações do ano. Quando sai o verão, entra o inferno. Só tem essas 2 estações. Então, assim, é muito quente. Aí eu vim por aqui, eu peguei uma época muito fria, que foi o São João do ano retrasado. Que Foi. fez muito 8 frio. Eu graus. me recordo uma quinta-feira, academia bombando e tal. Aí eu saí do escritório, fui ver o céu, tava todo vermelho, escuro. Mas sendo frio aquele dia, e dali, pra mim, readaptar, acordar cedo, porque eu acordava cedo, 5 horas. Pra mim adaptar, que eu acordava 7h30, 8 horas. Pra você ter ideia, nessa transição eu engordei 12 quilos. Foi mesmo. Porque eu não consegui manter minha rotina de atividade física aqui. Eu não conseguia pedalar final de semana, eu não conseguia levantar cedo pra correr. Por causa do E aí eu clima. engordei 12 É. quilos porque a cidade ela já te dispõe a ficar em casa mesmo, É. entendeu? Comer mais. Senti isso também quando eu cheguei. Então quando eu cheguei aqui, o meu processo de adaptação de 4, 5 meses, quase que eu desisto. O rendimento cai demais. Não, caiu muito e assim, eu falei, eu acho que não vou me adaptar à cidade. E eu tinha um sonho de morar aqui desde 2019, né? E a minha vinda para aqui, ela foi predestinada, foi muito em cima de oração. Então assim, eu falei, Jesus, tem alguma coisa aqui para mim e eu não vou desistir. Então assim, hoje eu me adaptei, mas meu início aqui eu quase desisto. Mesmo você tendo todas essas coisas, mas você tinha paz no coração que era um lugar para você Sim, vir. eu insisti. Eu acho que depois que você conhece o amor de Deus, Com certeza. a paz ela reina, entendeu? Então, Com assim, certeza. você ficar muito ansioso, existem as comparações, né? A gente acaba comparando. Poxa, meu pai na minha época já tinha 2 filhos, já tinha casa, tinha carro. E você fica nessa, eu não sou nem casado ainda. E você fica nessa cobrança. Mas Deus vai Aí depois mandar. que você Com conhece certeza. o amor de Cristo, isso nada faz mais diferença, É. até porque aqui a gente está de passagem, né? A vida É. verdadeira, a gente está se preparando para ela. Então, assim, hoje nada mais tira minha paz nesse sentido, entendeu? De conquistas, de acelerar o processo, eu acho que cada um tem seu tempo. E também tem a questão também que Deus ele não age na ansiedade. Enquanto você está ansioso, ele não consegue. Ele é um professor, ele fica quietinho ali na hora da prova. Não fala. Tudo no tempo, né? Tudo Então, no tempo. eu tinha vontade de vir aqui para a Conquista 2019, porque eu já vinha pesquisando no mercado, eu sabia que o mercado era muito bom. Mercado fitness, O né? mercado, assim, eu já morava em Guanabi, né? Eu formei ali em Guanabi, na UNEB. E aí, em 2019, 2020 bateu a pandemia, mas antes a gente tinha tido uma reunião com o pessoal onde a gente Smart Fit hoje, seria uma academia na qual eu trabalhava antes, né? Na UECA, ali na Olívia. Uhum. Só que a reunião que a gente teve com eles, né, já não avançou, e aí ficou por aqui. Só que naquela época eu já tinha muita vontade de vir pra cá. Só que eu não estava pronto para vir pra cá. Então, assim, hoje eu olho para trás, eu vejo os acontecimentos, né? Se eu tivesse vindo naquela época, tinha dado errado. Porque eu era uma outra pessoa, né? Justamente. E as companhias também eram outras. e eram outras. Então hoje eu tenho essa identidade,
né? Muitos amigos hoje não fazem mais parte da minha rotina, do meu dia a dia. Não que eu virei as costas para eles, Sim. mas hoje eles não Você fazem está mais. em outro, em Tô outro em outro, patamar. justamente, as minhas relações hoje são praticamente outras, né? É. Então, assim, Crescimento gera e distanciamento. aí eu vim logo depois que aconteceu, eu converti e tudo mais, né? Eu aprendi muitas outras coisas, e aí hoje eu vejo que foi o momento certo, foi esse, entendeu? Então tudo no seu tempo. Muitas das vezes, Gabriel, Deus, ele tem a tua bênção. Tá lá. Ela tá guardada. Só que muitas das vezes você ainda não está preparado, Justamente. né? Você não está preparado para ter aquela bênção. Ele olha para você e fala: ainda não, meu filho, você ainda não está pronto. Você ainda precisa passar por vários processos, por várias fases, para eu te entregar essa bênção. Como você falou, às vezes você fica ansioso, comparando, e você fica: ai meu Deus, Você meu quer Deus, meu acelerar o Deus, meu Deus, meu processo, Deus. né? Você quer sair da. Aí Deus fala: tudo bem, você quer, vou lhe dar. E você perde. É. Toda oportunidade é oportunidade, mas nem toda oportunidade é pra gente. Isso é relatar, né, alguns personagens na Bíblia, né? É. No tempo errado e Deus deu errado. Dá errado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado realmente de observar, saber se é pra gente no momento, né? E aí Deus faz essa transformação. Eu sempre costumo dizer assim, quando você tem a leveza, mesmo com os olhos fechados, que você não sabe se vai dar certo onde você vir, se o mercado realmente está preparado, aonde você vai morar, como você vai se manter. Mas quando você tem a E assim, leveza, a paz no coração, pode justamente. ir. E aí você sente até confiança, porque você pisa e Deus bota o chão, né? É, tipo Porque isso. assim, quando eu vi, eu abri mão de uma situação muito confortável Uhum. para arriscar e começar do zero. Até porque eu não sou daqui. Então, assim, eu já imaginava, vou ter que começar do zero minha carreira, as pessoas Te me conhecer e entendo. tudo mais. Te Você entendo. passou pelo meu processo. Muito Eu demais. tava vindo no mercado desde 2012. Então, assim, eu já tinha uma carta de cliente muito boa, onde eu tive que abrir mão. Eita. E eu gerenciava uma academia muito boa, referência, né? Que é M7 lá, que é referência. Então, assim, tudo que eu construí ali, eu abri mão, mas eu abri mão porque eu acredito no que eu tenho para construir Que aqui, tinha entendeu? algo Eu tenho maior. algo maior aqui. E hoje né, Consegue esse ver. processo eu consigo enxergar melhor. Que bom. E a A leitura, clareza. ela ajudou isso, entendeu? 100%. Porque se fosse só com as minhas experiências, né? Já teria dado errado. É, não tem como. Tudo é um pouquinho, né? Micros hábitos todos os dias. Vai te Sim. deixando cada vez mais forte. Você tem uma visão maior, você consegue enxergar com mais clareza e você consegue determinar realmente, né? Se isso realmente vai dar. A probabilidade de dar certo é maior, Sim. né? A gente não tem 100% de certeza, Sim. somente Deus, mas Sim. a gente realmente vai com uma Você diminui as certeza. chances de dar errado, né? Porque É, você já sabe que deu certo, que deu errado e como você está sendo destinado para os próximos passos. é. Quem, Deus quem prepara. crê, né? Deus prepara. Se a gente tiver realmente força de vontade e não tiver preguiça de dizer assim, eu tô confortável para outro. Não, É não zona de sei, conforto não é que sei. deixa a gente de evoluir, né? É demais. Zona Né? de conforto. E aí Infelizmente. chegou um momento ali que eu também comecei a me sentir já incomodado. Né? Eu comecei a porque eu vi que eu não ia sair daquele. Eu tava muito bem, mas eu queria mais, Sim. né? E aí a oportunidade veio agora. Nossa, que legal. Você passou pela fotografia, eletrotécnica e depois chegou à educação física. O que dessas experiências anteriores trouxeram para que o profissional que você é hoje? O que todas essas experiências que Eu acho você que tudo que teve você antes? passa, você sempre traz alguma coisinha que vai colaborar, Uma né? Se você experiência. tiver uma visão, você vai pegar alguma coisinha da eletrotécnica, da fotografia e vai trazer para a área, né? Eu consigo chegar dessa forma. Antes de entrar na fotografia, eu trabalhei com informática. Então eu comecei muito cedo. Naquela época a gente fazia formatação de computador com um disquete gigante, né? Era 2 horas e meia para fazer uma formatação de computador, que eu era valorizado. Era demais. Você fazia R$ 80 uma formatação de computador, que era dinheiro naquela época. Sim. Então, como eu não fui um estudante exemplar, então eu parei de estudar e meu pai passou uma situação financeira muito complicada, porque ele foi demitido nos Correios por questões de políticas internas. Ele queria uma transferência para lá, ele não queria, porque ele estava fazendo história, meu pai formado em história, já tinha família e tudo mais, já tinha moradia, então ele não queria a Sai. mudança, né? Então, por isso, e todo esse processo me fez também parar de estudar para trabalhar e colaborar, né? Eu fui o primeiro filho a sair para trabalhar, eu tenho um irmão mais velho, mas eu fui o primeiro a começar a trabalhar. E aí depois que eu fui para a informática, comecei a estudar de noite, trabalhar de manhã de tarde, e eu migrei na fotografia com 15, 16 anos.
Eu entrei na Nossa, fotografia. muito bom. E a fotografia, eu falo que hoje, ela foi que me deu todo o direcionamento da minha carreira na questão de divulgação marketing. Que eu conheci marketing em 2010, 2011, através da fotografia, né? Uhum. Então, essa rede social minha ela é nova, mas eu tinha uma outra rede social muito maior e eu fazia um trabalho de marketing muito mais forte. Nossa. Então, assim, a fotografia foi me dar essa visão de manipular a imagem, de como usar as cores, entendeu? Eu trabalhei 7 anos com fotografia. Que legal. A gente tá conversando aqui, né? Nos Eu peguei o bastidores. analógico, eu vi revelação no quarto, no químico, Sim, né? aquele Aparecer aquele que era filme, que era filme, que a gente aqueles rádiozinho levava. antigo que você botava o olho e a gente jogava no scanner, restaurava Nossa. aquelas fotos, transformava em fotos maiores, né? E aí eu passei por esse processo do analógico pro digital. E aí foi no digital que eu conheci o marketing, eu comecei a trabalhar com logomarca, criar slogan. E aí quando eu fui para educação física, eu usei isso a favor. Eu vou divulgar meu trabalho pelo que eu já conheço de manipulação de marca, de imagem, Deu certinho. né? Naquela época, eu aprendi a mexer em Photoshop, era um alemão. Era Photoshop alemão Elementos 2. Hoje é tudo português, muito mais fácil, ele faz praticamente tudo só. Mas aprender no alemão foi difícil. Nossa, Eu aprendi não tinha principalmente- versão português. Não tinha versão portuguesa, a empresa era de Mogi das Cruzes, né? O cara veio, ficou uma semana comigo e falou, você se vira. E naquela época não tinha YouTube para te orientar, não tinha tutorial, e a gente ia para onde? Ia para fórum, né? Os fóruns que tinha de discussão no Google, de Caramba. Facebook. E aí eu fui aprendendo na tora, Nossa. literalmente. E é bom porque você tem um trabalho muito bom, muito excelente, mas está faltando realmente o marketing, né? Sim. Essa parte do marketing. E hoje tá muito mesmo, forte, né? hoje está muito forte. Então, é necessário, né? Você conjugar hoje o seu trabalho. Hoje, eu acho que em tudo. Marketing, hoje, eu acho que em tudo ele precisa estar. Sim. Tanto na área da gente, que é educação física e tal, dentro da academia em si, mas todas as áreas hoje. E você acaba valorizando mais, né? Quando você aprende dessa forma. E você ganha de mão beijada, então você acaba valorizando. E aí depois eu migrei para sair da fotografia, fui fazer técnico em eletrotécnica pela EMBA, Escola de Engenharia da Bahia, Salvador. E aí fiz eletrotécnica. E na eletrotécnica eu conheci rede de alta tensão, de 300 mil volts. Caramba. E aí eu tive vontade de trabalhar naquelas linhas de alta tensão. Sim. Só que para mim fazer essa espécie eu precisava ir para o Rio Grande do Sul. E naquela época não tinha condição financeira de migrar para lá, esse com um período lá. E aí eu fui para programação, por AutoCAD. Como eu já mexia em Photoshop, Adobe Premiere, então eu tive mais facilidade de aprender o CAD. Eu comecei a desenhar projeto. Projeto de elétrica, né? Porque como tem um projeto civil, tem um projeto elétrico e um hidráulico. Aí eu fui para o AutoCAD, aprender o AutoCAD, que é extremamente muito difícil, Sim. muito complexo o AutoCAD. E aí eu comecei a desenhar projeto e logo em seguida eu fui para educação física. E aí eu comecei a fazer um estágio na INB, a Indústria Nuclear do Brasil, né? Que fica lá em Caeté, onde a gente ia começar a trabalhar com o motor da GE, manutenção do motor da GE. Só que nesse período aí eu fui sorteado fazendo vestibular de educação física da minha irmã, né? Fui presenteado. Nossa. E aí fui fazer educação física e acabei nem trabalhando na área de eletrotécnica, mas tive a oportunidade de conhecer um pouco da parte de eletricidade, Que né? E legal. apaixonei por rede de alta tensão. Sempre assisto o vídeo, o pessoal de helicóptero fazendo manutenção em rede de alta. No Pará tem muito. É muito fino. O Rio Grande do Sul é muito forte, né? Só que aí depois eu descobri também que para você trabalhar com rede de alta, você precisa ser engenheiro, você não vai ser técnico, né? Então isso ali já morreu a vontade e o sonho, e aí eu que já fui para educação física. O que deu na cabeça da tua irmã, assim? Ela olhou pra você, o que aconteceu, será? Eu imagino por causa da prática, né? De atividade física, Sim. esse cara aqui deve fazer educação física. Ele é bom E eu pra imaginava isso. isso, porque quando você entra na faculdade é totalmente diferente daquilo que você imagina, né? Você fala, Sim. vou pegar a bola e jogar para as crianças na escola Não. e não é isso, né? Não. A gente foi, no primeiro semestre eu peguei outra disciplina. E aí a professora toma ali livro para você ler. Eu já não gostava de ler, né? Já era resistente, É muita porque eu não coisa. tinha esse hábito. E assim, os primeiros períodos ali, primeiro, segundo, terceiro, é muita leitura. Muita. É muita leitura, é muito Sim. resumo, é muita fichação. Eu falei, cara, isso aqui não é Não pra sei mim, não. você, mas Aí, na minha época. no terceiro tinha período, que eu conheci escrever mesmo. fisiologia, anatomia e biomecânica. Maravilhoso. Aí, Daí eu fui me biomecânica, interessar eu falei, também. meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, biomecânica, né? Aham. Aí eu apaixonei por isso. Foi.
Na biomecânica. Aí E que se eu me tivesse emocionei também. pego mais um semestre de licenciatura, que eu fiz a licenciatura plena. Sim. Aquela antiga, ainda quando você tem o direito do bacharel e do licenciado, né? Sim. E eu tive a oportunidade de trabalhar em escola. Foi Eu trabalhei 2 anos de mesmo. escola Foi dando bom aula. demais. Você Então, assim, conseguiu fazer os dois. eu fiz os dois. Aí depois veio aquele problema do conselho, você tem que fazer a complementação, né? É, eu fiz Mas depois eu tive, também. mas eu tive a oportunidade de pegar a parte de licenciatura. Então, meu curso foi de licenciatura E e bacharel. bacharel. Que E aí eu massa, tive a que oportunidade de dar aula massa. na escola por 2 anos. Sim. E aí eu fiquei traumatizado e vou para o bacharel mesmo. Assim. Porque se naquela época o pessoal já não me respeitava, né? E eu trabalhei na escola estadual muito complicada em Guanambi. Esqueci até o nome aqui agora, me fugiu. Mas Era em que muito idade complicado, as né? crianças? Era Fundamental 2. Que na época era fundamental, né? É Fundamental 2. E assim, muito irmão de Hum. traficante, né? Sim. Droga. E teve um período que a polícia teve que fazer ronda interna Dentro da dentro da escola. escola. Então, assim, nessa própria escola, um colega de um professor de história lá, Karateka também, o menino puxou a faca pra ele, dentro da sala. Então, Nossa. assim, era uma escola muito complicada. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Porque eu não vou ter paciência de chegar a uma situação dessa E e ter uma controlar minha calma emoção, aí. entendeu? Eu já era Nossa. meio grosso e ignorante. Então eu vou sair daqui logo, Meu senão eu Deus. vou dar ruim nisso aqui. E aí, aí nesse terceiro período eu conheci a licenciatura, conheci o bacharel, assim, Bacharel. não, eu tenho que ir pro bacharel porque realmente é o que eu pratico, é o que eu tenho mais afinidade. E aí eu meio que abandonei a parte de licenciatura, inclusive passei 2 concursos, um em primeiro lugar em BAC e outro em Montes Claros, Mas não que. mas assim, não é pra mim. E aí eu fui Te pro bacharel. entendo. Te entendo Mas eu perfeitamente. queria viver a experiência. Eu queria Uhum. ter a experiência de como é que tá na sala de aula, como é, né? E eu gostei do ensino médio. Eu tive a vontade de pegar um estágio no colégio modelo e a turma aceitou bastante a proposta, né? Então foi bem bacana. Legal. Mas eu apaixonei por anatomia, E qual ensino da foi biologia. a tua maior dificuldade nessa escola? Qual foi a pior vivência que você teve e qual foi a melhor vivência, mesmo dentro desse quadro todo, desse jeito? A pior vivência Qual é coisa você que não você poder fazer sentiu? nada. Aí você vê as Você coisas olhar e não acontecer e você conseguir. não posso fazer nada. Porque aconteceu uma situação mesmo onde a gente já viu questões de sexo atrás da escola, e De o não menino era poder. irmão do traficante da cidade, De não né? poder. E assim você fica, vou fazer o quê? Aí a diretora foi, moça, que mulher, né? Depois eu fui entender a situação. Então, serve de exposição, serve de se colocar em risco, né? Porque a justiça ela não protege. A gente vê isso constantemente, né? Então, assim, com medo do risco, da ameaça, você acaba fechando os olhos, que deixa o negócio Nossa. passar. E Porque é ruim, né? Porque você parece que chega em casa com a sensação que o é, dever não foi cumprido. e eu acho que essa é uma pessoa que trabalha na área, ou ainda é estagiário, mas é uma pessoa que já é formada, constrói a carreira dela toda para colocar aquilo em prática. Eu acho uma decepção, entendeu? É. Para a profissão. A pessoa se sente ali sem poder fazer nada, e aí você fecha os olhos Mas eu te e vai entendo. levando. Então, assim, eu pensei que eu não vou conseguir mudar o sistema. É triste, A né? justiça não ajuda, os colegas não ajudam, os próprios alunos eles não têm vontade de mudança, Não. né? Até porque são adolescentes, nem tem ideia do Não que tem está acontecendo. suporte psicológico para isso, Vem não de vem de uma casa, base social muito destruída, entendeu? justamente, Então, assim, você não consegue mentalidade totalmente apoiar. bagunçada. Em uma dessas situações, eu lembro uma professora minha falou bem o seguinte para mim, da licenciatura, ela falou, não adentre muito na vida do aluno, seja profissional ali, dê sua aula, não sei o quê. E aí, numa passagem dessa, uma professora teve que ser substituída porque ela entrou num quadro de depressão profunda porque ela tentou tirar o menino da droga, do mundo das drogas. Se apega E ela se apegou demais. à família do menino. E aí, numa dessa, ela caiu na depressão. Depressão. E aí, eu fui fazer a substituição dela no colégio na época. E um Nossa, já colega me meu. arrepio. E aí, pô, eu fiquei 1 ano e pouco lá. 2 anos ela não tinha saído, ela não tinha retornado ainda. Então, assim, Da história tá e aí me contente. veio aquela fala da professora: não se adentre muito, né? Mas chega uma situação que é quase impossível você não se envolver, Não entendeu? sentir, né, a dor Não deles. sentir a dor e querer colaborar e querer ajudar. Mas se corre o risco. Porque você, começa a filtrar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chega uma hora que, se você não faz uma terapia, se você não passa um especialista para tirar tudo de você ali, né? É, Esvaziar, você explode. mas eu te entendo. Você cai. Eu dei aula também, que eu também sou da Polícia Sapirapão do Bacharel, em Salvador, né? Eu dei aula lá. Na passagem que eu estava lá, né? Que eu não me adaptei à cidade.
né? E eu vi coisas absurdas. E olha que onde eu dava aula, né? Era uma escola estadual, no Grafassos. Era é uma escola, assim, bem mais organizada, assim, com várias coisas, assim, mas ainda assim eu via muitas coisas, assim, coisas de estupro, de crianças de 12 anos, sabe, assim, foi uma vivência que eu fiz igual você. Não é pra mim, É. não dá. Aí eu fiz igual você também. Essa parte, Eu me vou, abster ir para onde eu me eu identifico disse, eu mais e vou deixa para isso aqui educação para quem física, realmente para quer fazer a musculação mudança. mesmo. Até porque quando você não está satisfeito, você acaba não somando, né? Justamente. Então você É, acaba indo aí fazendo seu papel só é um só papel de cumprindo, só professores que cumprindo. eu tiro o chapéu. Eu te achei muito É, desvalorizado. Muito desvalorizado. Eu pensava assim, caramba, eu já conheci um pouquinho do bacharel, vi alguns colegas, amigos trabalhando, os caras financeiramente melhor, ia lá, atendia seu cliente, voltava para casa e o cara passando um perrengue na escola, é. sendo humilhado, né? A gente E tava tendo uma ameaçado, aula né? de atividade física um dia e os meninos pegando a bola e chutando nas costas da senhorinha que varria o pátio e Não pirraçando a mulher e acredito. chutava a bola nela. Então, assim, é revoltante. É. Dá vontade. Eu preferi Dá vontade de sair chutar e o não balde. enxergar. E não ver aquilo mais, entendeu? É, Porque dá uma revolta interna. dá. E é numa dessas que a pessoa não tem controle emocional e ela Pode fazer faz uma besteira. besteira, entendeu? E aí Porque, e hoje a gente vê isso no país, né? As pessoas já estão saturadas. saturadas, São saturadas. sobrecarregadas, saturadas, E às vezes uma porque a coisa pequena. impunidade é muito grande. Às vezes uma coisa pequena já te Já, tira do já sério, explode, já né? explode. Não tem como. Nossa. Eita. Minha filha. Licenciatura não é pra gente. Literalmente. Ai. Como foi a virada de personal trainer para gestor de academia? E o que mudou na sua forma de enxergar o mercado fitness? Para mim também foi uma surpresa na época, né? Que eu fui assim, colocado lá porque eu acho que não tinha opção. Falei, vamos colocar esse cara aqui. Eu trabalhei numa academia, trabalhei nas duas academias, as melhores academias lá de Guanabara, né? Sim. Na Rafael Zílio, onde eu comecei a me estagiar e vida personal. E em seguida veio esse projeto do Matheus, que era cliente nosso na M7, e ele, segundo ele me observava muito na sala de musculação. E ele viu que eu era muito proativo. Então, assim, na época lá em Rafa, na academia, eu meio fazia manutenção das máquinas. Porque eu via a máquina parada e ficava 2, 3 dias parado, e aquilo começava a me incomodar. Aí o cara, só tinha um técnico na época, inclusive hoje é muito meu amigo, o Gilson, e ele não, a demanda era muito grande e ele não tinha tempo hábil de ir lá. E aí eu comecei a fazer por conta própria, pedi que comprasse pra mim e fui fazendo, né? E os colegas zoavam. Ó o mecânico, né? Eu formado, às vezes já Mas cansou. geralmente é assim. E eu, assim, querendo deixar o tempo pra andar. Tudo aquecido, ele que é destruído por causa de um peso de uma máquina que caiu nele e até hoje ele não voltou ao normal. É mesmo? Ela cai direto. Já fiz tratamento, já fiz tudo. Eu tava segurando a cadeira da cultura. E o Rafa, que era meu chefe na época, soltou o cabo de vez. Eu não aguentei sustentar o peso e Meu prensou meus Deus. dois dedos. Esse aqui voltou normal, esse aqui não. Meu sempre também acabou futucando. Mas enfim. Fazendo E aí não eu só sempre fui assado. muito proativo, né? Eu Isso é ensinava, verdade. orientava ali, mas quando eu via alguma coisa eu ia tentar fazer a manutenção. E o Maspeus, ele sempre observou isso em mim. Ele era meu cliente lá, eu atendia a mulher dele também, era minha aluna. E aí quando veio o projeto 2027, 2017, ele me convidou para fazer parte do projeto. E aí eu fui como professor. Eu falei, não, eu vou escolher um horário bom para trabalhar, poucas horas, e aí já quase pronto para inaugurar a academia, eu tive a oportunidade de conhecer o Almeres, que hoje para mim é a maior referência de gestão de academias do Brasil, onde eu vou trabalhar com ele. E o Almeres chegou um dia para mim, "Ó, você vai ser o coordenador." E aí eu falei, caramba, velho, será que eu vou dar conta? Eu não tenho estrutura emocional para corrigir, orientar, não sei fazer isso, eu sei ali, eu sou operacional. Você fala, faz isso, eu vou lá, faço além até. Sim. E aí veio o 2017, eu vou encarar. E aí foi mais um desafio para mim. Foi um desafio enorme, gigante, né? Porque era uma proposta totalmente diferente daquilo que o mercado tinha na época. Uhum. E o Almeida ele trouxe muita novidade, isso fez com que eu fosse estudar, né? Eu fui estudar gestão, fui estudar números, fui entender que o que comanda tudo por trás são os números, né? Fui interpretar números. E aí eu comecei a estudar. Creio que fiz um bom trabalho na M7, estava com 7 anos lá. Os 2 primeiros anos foi muito árduo, muito cansativo, desgastante, que além da parte de gestão,
eu fazia parte do marketing também, que é uma coisa que eu gostava. São toda aquela parte de marketing de identidade visual, fui eu que construí, Criou. criei. E aí deu certo o projeto, a academia foi um sucesso, é um sucesso lá até hoje, e aí foi assim que eu parei, né? Foi meio que Nossa. nada programado. Não tinha nem intenção disso, né? De ser, trabalhar de gestão, de coordenação. Eu queria ser um bom personal. Ter minha carta de cliente, eu atender meu aluno e ir para casa. Essa era a ideia. Mas fala também um pouquinho dessa academia, né, que pra mim, na minha opinião, é a melhor. É, sério, não tô, né, porque por nada não. Antes de eu ir pra lá, né, gente, que é lá na Foz-Treino, né, eu fiz uma pesquisa, peguei minha esposa e disse assim, ó, vamos fazer um tour. Conheci as. Aí tava logo saindo várias outras academias, né? Várias outras academias. Eu falei, vamos fazer um tour na academia, né? E eu não tava tendo tempo na minha agenda para cuidar de mim. O cuidado era 20 minutos, um aluno desistia, treinava, e eu tava muito aleatório. Eu falei, não, não dá. Eu preciso ter o meu espaço, ter meu tempo, né? É claro que no começo a gente não dá para fazer isso, mas depois você se organizando dá. E aí eu fui andando em várias academias, fui entrando, né, em várias academias boas, a maioria, tem muita academia boa Sim, aqui, sim. tem crescido demais, né, o mercado fitness aqui dentro de Vitória da Conquista está Conquista é uma explodindo nota muito demais. boa para academia, Demais, para o demais. Nordeste, de modo geral. Mas é porque aqui a gente não tem muito o que fazer, entre aspas. Não tem uma coisa pra pensar, os barzinhos da noite, Que estão fechando, né? A gente vê os números de bases fechando entendeu? e espaço de funcional abrindo, academias abrindo, né? Então tá Isso. vendo. Tanto é que recentemente lançaram uma bebida sem álcool proteica, né? Então, Sim, assim, eu vi. tá tendo essa Vi. mudança no mercado alimentício também, Tá. de bebidas, De porque o tudo. pessoal enxergou que a galera de hoje em dia ela não quer mais Só bebedeira, isso. cigarro, né? Então tá Tá se diminuindo isso cuidando aí. mais, né? Tá buscando mais. Longevidade e recovery tem alta, né? Então, o que acontece? Nessa busca, né? E aí eu fui para lá também, na Pós-Treino, fui verificado certinho, e realmente, a Pós-Treino, ela tem uma qualidade muito boa de material, Sim. né? Porque eu, como personal, eu não olho só o spa, porque é Você muito tem uma visão mais pequeno. técnica, né? A gente Mais acaba tendo mais diferente. técnica, Sim. porque estacionamento. Eu não olho isso. Eu olho a qualidade do aparelho, eu olho toda a estrutura. Uhum. Porque você senta na cadeira, tá toda torta, você fala. Você sabe. Sim. Para ajustar, quem não tem conhecimento, senta, faz. empurra e tá tudo certo. Acho que é só arrasta peso, Mas né? não é, né? Então, assim, eu fui olhando e também a qualidade do material em si, né? A marca do material também. E realmente cheguei numa conclusão que eu disse, não, eu vou para Pós-Treino, porque na minha visão ela é a melhor, né? E aí já vou fazer um ano agora que eu já estou lá Maravilha. todos os dias praticamente. Então é uma excelente academia. E fala como foi voltar, como foi vir para cá e trabalhar com ela, a questão dos profissionais. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês, né? Não é fazendo merchan não, sabe? Mas assim, de coração que eu vou falar. Eu já treinei em várias academias, né? Já tenho alguns anos formada, assim, uns 10, um pouquinho para frente. Mas, assim, eu acho a academia onde eu treino maravilhosa por vários fatores. Primeiro, ambiente. Segundo, a questão dos aparelhos. Mas tem uma coisa muito importante que eu observo demais. Os profissionais, a recepção e até mesmo o pessoal da limpeza. Então, quando você vai para um outro ambiente, que você olha e chega nesse ambiente dessa academia, você automaticamente consegue verificar realmente que em um lugar não está tão legal, sabe? Quando você tem parâmetro para você entender que ali realmente é legal, é bom, mas quando você vai para um outro lugar, você fala, nossa, entre o bom e o melhor, a gente sempre escolhe o melhor. Então, assim, parabéns. Eu acho a equipe muito bacana, é leve, sabe? Eu acho, eu venho de várias academias e quando eu me deparei com isso, Isso é bom quando a gente tem várias experiências, né? A gente tem isso para mim é nível de maravilhoso. comparação, O acaba pessoal de sendo lá são mais. maravilhosos.
Perderam. É bom. Então, como é que surgiu, né? Eu fiz um trabalho de assessoria, de consultoria para Franklin, que é o proprietário da academia e o idealizador do projeto, desse projeto do CT. Sim. Pós-pandemia, né, lá em Caeté. E aí a gente fez um trabalho bacana lá na academia, na primeira academia, hoje ele tem 3, né? Na primeira academia dele, que é uma pegada meio que Smart Fit, né? Mas não é low cost, é um ticket alto. E na época o pessoal trabalha com mensal e tudo mais, então eu inseri planos, eu inseri uma metodologia, eu mudei o layout da academia, a gente mexeu em cores, né? Então a gente mexeu em tudo, né? Limpeza, vestiários. E aí ele gostou do trabalho que eu fiz, eu fiquei uns 5, 6 meses com ele nessa parte de consultoria. Ele gostou do trabalho e me convidava para ir trabalhar com ele em Caeté. Só de Caeté eu já tinha saído porque eu vi que o mercado não era bom, Entendi. era muito estagnado. E aí eu fui para Guanambi. E em Guanambi eu desenvolvi bem, né? E eu não queria retornar para Caeté. E aí eu sempre almejei vir para Conquista, desde 2019. Vim, entreguei currículo, né? Fui chamar em algumas propostas, mas eu também já estava na situação de coordenação. De coordenação, eu não quero regredir patrocínio. Até porque a questão financeira, o custo de vida lá é maior e tudo mais, então vários pontos aí que deviam ser observados para não regredir, né? Sim. Passar uma situação delicada. É um ponto E aí, a se observar. eu queria vir para aqui, mas eu queria vir também, falei, eu quero ir já coordenar a academia, vai pensar, quem é que vai me convidar? Ninguém me conhece lá para a academia, Gabriel vem coordenar aqui, né? E eu coloquei isso nas minhas orações. Eu passei um ano no meu devocional, anotava, orando sempre um ano dessa forma. A um belo dia, tô preparando minha mala para viajar, Franklin me liga. Mestre, você tá onde? Eu falei, tô em casa, sei o que, pra lá, né? Ele falou, eu tô aqui em Conquista, é meu ponto, quer vir aqui gerenciar a academia? Olha. Aí na hora me deu estralo, o poder da oração. Sempre vai ser, para mim, Te sempre vai deu- ser o espiritual. Em Te deu a primeiro lugar. É a resposta, Bíblia, né? sempre vai ser Nossa. minha fonte primária e meu direcionamento. Hoje, né? Porque não fica assim, não, nem sempre foi assim. Já pensou? E aí eu tive esse direcionamento e eu falei, ó, vou viajar. A gente, quando eu retornar, a gente senta, conversa e organiza. E aí foram 2, 3 meses a gente negociando. Aí eu vim para aqui pegar o projeto. Fiz algumas mudanças no início do projeto, não ia ter sala de pose, né? Sim. Aí como a ideia era CT sem treinamento, Sim. e então a ideia das fotos nas paredes, da Legal. sala de pose, Muito bacana. ver a ideia do podcast, que a gente tem interesse de colocar lá, né? Tá no nosso papel ainda para a gente futuramente desenvolver. E aí, tipo, peguei um projeto e aí fui redesenhando. E aí veio, é o que hoje, né? É a Academia 24 horas, também não era interesse de colocar 24 horas, né? Aí foi uma Pra coisa mim é que... uma das coisas É a Kate, primordiais. o Frank e a Kate são ótimos. Eu tive duas referências muito boas para trabalho, de patrão. Que o Matheus Sim. é um cara muito, um Quebrou cara tudo, muito né? chato, gosta de muita coisa boa, é detalhista, percepção assim, muito acurada, sabe? Não gosta de coisa ruim, gosta de coisa boa, o cara é muito chato nesse sentido. E o Franco é a mesma coisa, o Franco gosta de coisa boa, ele gosta de ver o negócio funcionando mais com coisa boa. E eu peguei esses dois caras assim, falei, caramba, que sorte a minha de sair de um bom e para outro melhor ainda, e só melhorar aquilo ali, entendeu? E aí eu comecei a ter outras visões também, né? E aí, tipo, peguei esse projeto aí com ele e tá dando certo, graças a Deus. Eu sou muito como grato é pelos profissionais que estão lá, isso, pelos é clientes verdade. também, entendeu? Como é esse Equipe é treinamento com formação. a galera? Como é esse Você sabe que convívio com a galera de lá de dentro da parte do pessoal que trabalha? sim, é muito tranquilo. Eu tento sempre deixar o ambiente muito leve, né? Eu já fui muito cri-cri, rígido, né? Se não fosse daquele jeito, eu preferia fazer às vezes. Não Do delegava a que, função. eu falei, cara, eu vou fazer porque eu tô vendo que não vai funcionar. Então hoje eu acabo sendo um pouquinho mais flexível. Mas eu Sim. sei que eu ter sido assim no início foi importante. Sim. Até para entender e até para que os que me vissem fazendo, né, tomassem mais a iniciativa, ser mais proativo, entender que eu tô ali professor, mas eu posso, né, eu faço aqui para é um time. Então, quando o lateral direito não tiver ali, alguém precisa dar um suporte, entendeu? Porque quando você transforma sua equipe, ela não só faz aquela função e fica muito engessado o negócio, o trem meio que não anda, né? Isso é Então, assim, hoje eu sou muito leve, flexível com eles. como A equipe. com a equipe. Legal. Não sou muito chato, não. Já fui muito. Mas eu gosto que as coisas acontecem conforme elas devem acontecer também. Eu não fujo do que a empresa quer e do que é bom para a empresa, entendeu? Mas aí quando o negócio sai do trilho também te chama,
conversa, dialoga com seriedade, entendeu? Eu já acho isso muito bacana. Porque quando você deixa tudo muito leve, até na hora de trazer uma informação ou uma situação para ser resolvida, você leva com mais. E você acredita, a gente vai fazer 2 anos. Eu só fiz uma reunião até hoje. Eu não gosto muito de reunião, chato pra caramba reunião. O Almeres, ele me ensinou algo muito interessante. Gabriel, evite fazer reuniões. As reuniões, quando você marca uma reunião, a pessoa já vixe, vai Mas bater na volta, gente, a isso. pessoa já vem armada, né? Fechada, armada. Falei, Sara, o que Perfeito. você achou disso aqui e tal? Vamos fazer dessa forma, vamos ver se dá Nossa, que certo. visão legal. E aí eu faço um post. Gostei. E aí eu converso com outro. Aí vai quando o negócio sai muito do trilho, aí eu chamo todo Chama mundo. todo mundo. Esse dia eu fiz com a minha da recepção. Então, volta e meia, eu tô sempre conversando com eles. E eu faço dessa Legal. forma. Eu chamo um para tomar café comigo. A gente Gostei. sai, a gente conversa. E eu faço o que a gente chama de coach. É legal. E E em é vez até de bacana. reunião, porque não fica aquele negócio pesado. E às vezes na reunião você quer chamar a atenção de um e acaba que todos E aí recebem. fica aquela cor né, naquela orelha. Eu falei, será que é comigo? Será que não? E Não, tipo, nada fica melhor do fixe. que você ser transparente, chamar a pessoa, que eu não Também gosto acho. disso aqui, É. do que você soltar no meio de uma reunião É. e a pessoa ficar, será que é pra mim? Será que é pra mim? É. Né? E aí, Aí fica aquele clima meio tenso. às vezes você nem tem uma resposta positiva na reunião. Só Sim. fecha a reunião porque você está acima, né? Uma parte ali, você é autoridade maior no momento ali, então O você mais faz uma coisa importante do toda. coach, sabe o que é? É que você escuta o outro. Porque realmente ele quer, né? Porque na reunião ele fica receoso Né? de puxar pra ele, né? Fala, eu não vou me colocar em risco, eu não sei se é pra mim. Então E quando se você tá colocar, tete às a vezes tete até o ali, colega às vezes quer rebater que nem é com você. aí você fala, pô, Gabriel, ó, Ciclano tá assim assado, como já aconteceu, e sempre vai acontecer, a gente não é 100%, Sim. então a gente tá sempre buscando melhoras, né? Nas relações, eu tô buscando melhoras, eu tenho mais de 10 anos de carreira, mas eu tô sempre aprendendo. Então eu aprendo muito com eles, com os meninos que competem, eu aprendo sobre dieta, eu aprendo sobre técnicas de treinamento, e aí você vai aprender. Se você se bloquear e ficar resistente em aprender, aí fica ruim para você administrar, porque você acha que sempre vai estar certo, É isso né? mesmo. Porque você tem mais experiência, porque você tem mais vivência. E assim, se você estiver aberto para ouvir e aprender, eu acho um negócio que é mais tranquilo. Você consegue absorver mais e Sim, entregar mais. E outra, você adapta, né? Para melhorar. Sim. Porque assim, primeiro a empresa, segundo a empresa, terceira a empresa. Eu tenho os números que eu preciso com você. Isso é verdade. Entendeu? Então, doa quem doer. Às vezes eu tô tomando uma decisão firme para manter a empresa no ritmo, nos Tem que trilhos. ser. É. Porque Eu independente, sou, não, eu sou os olhos do dono, né? É. Os donos não estão aqui. você tem que estar Então, atento a assim, tudo. eu sou um carro de confiança, então eu tenho que deixar a empresa alinhada. É isso mesmo. Mas E aí a gente tem que separar, né? Eu sou amigo de todos, né? Tenho uma boa Sim. relação com todos. Mas a gente tem que saber separar. Quando é Mas pra você chamar, tá com uma boa equipe. eu sou muito Eu grato sei que por eu tô todos eles. olhando por fora, porque eu não tenho, né, essa visão intensa de vocês, mas o que passa é muito nítido. Uhum. Claro que tem os seus desavenços, disse não me disse, isso aquilo Aí isso outro, sempre vai ter. sempre Onde tem um vai ser existir. humano envolvido, Mas sempre vai ter. Mas o que realmente tem que ser passado, tá sendo. Sim. Entendeu? Então, a base principal... E que eu corrigindo acho os erros que a gente comete, né? Porque a gente vai cometer erros, né? Às vezes uma postura, às vezes uma abordagem, uma Sim. fala, né? E aí essa fala serve, por exemplo, para outro, né? É. Então, assim, eu dou um direcionamento muito bom quando eu contrato. Porque hoje, como é o erro que eu observo muito? Quando eu vim para aqui e foi para pegar o projeto, eu já tinha rodado a academia tudo aqui. Eu vinha, treinava, ficava observando postura de professor, postura de Sim, recepção. gente do céu. É porque assim, a Engraçado, minha eu. concorrência, eu tenho que saber qual que sou eu mesmo. Eu É tenho que me isso. melhorar, mas eu tenho que saber o que está ao meu redor. E aí, assim, eu tenho todas as academias aqui, todas. E aí eu ia lá no meu caderninho anotar, academia X, o professor fica muito tempo no celular, o professor fica de costas para fazer musculação. Então fui botando essas observações, Encostados. porque o atendimento bom é você ser empático, né? Mas a pessoa tá ali, ela quer um bom dia, quer saber o que for o dia dela. Se você pegar a pessoa, colocar da máquina e virar as costas, todo mundo faz. Academia, toda academia tem ferro. Uhum. Então, assim, atendimento é muito complexo, ele vai muito além de só você botar a pessoa ali, dar um bom dia, botar, Sim. entendeu? Vai. Tem que gerar uma conexão muito grande para você fazer uma retenção legal. E tem, Então, porque todos os dias estão Então ali. eu odeio todas as academias e eu sempre observo isso dos gestores e coordenadores. A maioria das vezes é assim, eles contratam pelo currículo e demite pelo comportamento, mas não dão direcionamento.
Não Então, tá lá assim, eles dá não te dão a posicionamento pra direcionamento. Como é que eles. você deve se posicionar na sala? Você pega o estagiário e não tem vivência nenhuma. É, Então, assim, mas você pega ele, o que que você faz? Ó, você vai ficar tal horário, você coloca um professor, ele vai te ensinar. E joga lá. E aí depois você fica chateado porque o cara tá mexendo no celular, que ele tá de costas, mas você nunca orientou. Você nunca explicou que nicho. A nossa academia é muito nichada, né? Então, assim, a gente não brinca com as outras diretamente. Porque abre as low cost, eles ficam brigando entre eles. A mas nossa aí vocês academia não fechava, diferenciam. mas você vê que é um público fit, É o fisiculturismo, público, lifestyle, justamente. né? Não é uma academia de low cost. Não. Então abre uma low cost aqui, aí aqui tá acontecendo isso. Sim. E a boa na hora vai estourar. Porque aqui a low cost X tem, 1.500, tem 3.000 alunos. Aí uma do lado, aí já racha, 1.500. Aí vem a outra do lado, 1.500, 1.500, vai Isso 700. mesmo. E assim, é um investimento muito alto. É. E sabe o que acontece nessas low cost? É o seguinte, abre uma X aqui, aí essa mesma X ela quer abrir aqui em outro lugar próximo, porque tem público. E tem um franqueado que filial. quer. Sim. Só que esse cara que já é dono dessa aqui ele não quer abrir uma concorrência para ele, ele quer ficar depois. Ele vai lá e abre a outra, mas ele não pagou nem essa daqui ainda. E ele Já não tá vai. acontecendo isso aqui, tá? Já tá acontecendo. Já. Eu tenho Já tá conhecido que ele acontecendo. tem 10 Smart Fit em São Paulo. Ele não tá conseguindo passar. Ele não pagou nem a terceira. Caramba. Então, assim, ele tá numa situação delicada, com a corda no pescoço. Porque uma academia dele que tinha 5.000 a 4.000 alunos, hoje está com 1.500. E você manter um operacional com royalties para você repassar depois é um custo muito alto. Muito. E requer tempo também. Não é Então, isso assim, mesmo, o acho que que está requer acontecendo no tempo. meio low cost é esse. A gente vê o mercado e o direcionamento hoje, a maior referência é Smart Fit low cost, né? Uhum. Você vê ela já mudando o posicionamento dela no mercado. Começou a colocar o de spinning, Que não tinha. começou a colocar recovery dentro das academias, né? Então, assim, já vê, porque o mercado também está mudando. Uhum. Então, você tem que acompanhar. Tem. E a gente está indo para nossa segunda unidade, não sei se você sabe. Não sei onde é, não. Vai ser lá na Olivia Flores, em frente ao Tá. shopping. E a gente vem com uma pegada bem Parecida com essa? recovery. Ah, tá. Bem recovery, né? Não, não tem nada Nada a ver. Por que não tem nada a ver? Também Porque vai ser senão eu ia legal. rachar meu público, É, eu ia já ia fazer, dizer. entendeu? Vai ser legal Então, porque é assim, públicos diferentes. uma academia do grupo com nome totalmente diferente de Poçante, CT Poçante. CT é só essa aí, não tem relação nenhuma. Lá é uma outra estratégia. Lá é um outro negócio. Tem Né? previsão É uma de academia inauguração? de janeiro, fevereiro, por aí mais ou menos. Já agora? É, já tá levantada, já passei lá ontem, mezanino, fazendo. É próximo da onde ali na Olíria Flores? Em frente ao shopping, do outro lado da pista, com um ponto todo de vidro. Menina, já vi mesmo. Já vi. Amadeirado. Sim, Vai ser lá. que legal. E uma própria vai ter sauna, vai ter banheiro de gelo, não vai ter banheiro de coreia profissional. Ai, gente. Para, já sou apaixonada já. Então, assim, a ideia é trazer o que tá vindo no gente. mercado. E o que tá vindo no mercado agora é isso, é É longevidade, isso mesmo. né? Qualidade de vida, saúde, É isso. recuperação muscular. Pós-treino. Bastante, né? E Olha, quem recuperação corre vai muscular lá. pós-treino, a pós-treino tem tudo. O banho de gelo é maravilhoso. Eu sempre faço, É, isso né? Eu sempre faço aqui. Eu geralmente faço protocolos de 21 dias com E gelo. aí é onde entra o Frank, né? O Frank tem essas ideias assim. É onde eu fico observando, né? Ele é a emoção do negócio. E Kate é a razão. Então tem que estar controlado ali, né? Eu acho que a neurociência fala que é 30% razão, 70% emoção. Se eu não me engano, se não estiver errado. Porque se você for muito razão, você não faz, porque você fica inseguro e o medo te Sim. trava. A emoção deixa você ir e a razão depois ela controla. Então o Frank é a emoção do negócio. Ele é muito empolgado, né? Que bom. E ali ele teve Isso é essa bom. visão. Isso faz Que ele pesquisa muito, estuda muito. E aí, por essa visão aí, vamos botar esse projeto para rodar Nossa, também. que legal. Gostei de saber disso, viu? Gostei desse projeto aí, adorei. Isso é muito bonito, viu? Uma academia muito Eu bonita. acredito. A estética da academia é trabalhada para isso. Já quero conhecer já. É um prazer. Vamos para a nossa última pergunta. Sua fé teve um papel importante na mudança de vida e na decisão de vir para a Vitória da Conquista. O que Deus mudou primeiro? Sua carreira ou a pessoa que você era? Eita. A pessoa que eu era, né? Eu acho que o Pessoa que comportamento é a primeira coisa, assim, quando muda, quando você conhece o amor de Deus, se converte, né? Eu acho que é o comportamento, depois o olhar espiritual, o olhar humano, né? A gente começa a dividir essas coisas, a gente percebe que o mundo espiritual se move tanto quanto o real, que a gente está no momento. Então, acho que a mudança mais radical foi o comportamento.
as brincadeiras, as falas, né? Você vê que o Espírito Santo ele começa mais Te incomoda. te Ele incomodar. te incomoda. Algumas coisas que você fazer que era comum, você já não se sente mais confortável em fazer. Não. Então, não sou perfeito, cometo erros, vou continuar cometendo, mas a redução dele foi drástica. Falas, comportamentos, leitura, estudo, a paz, entendeu? Então, isso tudo. E, como eu já disse, né? A minha vinda para aqui foi a base de oração. Oração. E eu acho incrível que quando eu cresci e olho para trás, algumas coisas que aconteceram, eu falo, caramba, velho, por que eu não me converti antes, né? E assim, eu tô dentro de uma academia. Então, a probabilidade de me relacionar com meninas da academia é muito maior. Eu só me relacionava com menina evangélica. Eu até brincava com a família, né? Meu Deus do céu, eu sou namoro evangélica. E você não era. E eu não era evangélico, eu era muito resistente, um cara muito crítico. Muito Você não crítico queria. eu não queria me envolver, eu não queria estar no bolo. Eu era um cara muito crítico, eu me metia o pau em pastor, falava mal de igreja evangélica, pra minha ex, né? E eu levava ela na igreja e voltava pra casa pra jogar videogame, montar treino. Caramba! É, e aí E depois, elas né? não tentavam Não, te a levar mulher pra ela é mais igreja? flexível que o homem, né? O homem é mais Sim. resistente. É, Tentava, mas como havia uma resistência muito grande, né? vai devagarzinho. Aí desistiu, ia por conta própria, e eu não ia. E aí aconteceu, me converti, e eu acho que foi uma mudança de comportamento. Ela ficou muito chateada no início, né? Porque assim, ela tô soltando para que eu me convertesse, depois que a gente terminou, eu me converti. E o que te fez te converter? O que foi que mudou, já que você era totalmente, entre aspas, do contra? É, foi uma experiência que eu tive. Geralmente é. E assim, eu tava na minha melhor fase. Geralmente as experiências são na fase difícil, né? Que você busca ali. Mas eu tava com um emprego bom, tinha acabado de adquirir meu carro, meu online tava vendendo muito. Eu tava bombando com a minha plataforma, né? Feminina das Fit. Tava tudo dando certo, tava sozinho, falei, vou pegar meu carro agora, vou viajar, vou passear, até hoje eu não passei. Deus Mas deu outro você, mas direcionamento. você viaja muito pra fora, né? Eu gosto de. Os passeios são mais na pegada assim de trek, natureza que eu gosto. De shopping, essas coisas eu não sou muito fã. Mas aí, foi uma experiência que eu tive, sozinho em casa. Eu tive uma experiência e logo em seguida eu tive uma aprovação daquilo que estava em minha mente, uma oração que eu fiz. Minha conversão um pouco longa. Mas e aí, nas minhas orações, né, conversando com Deus, ele me deu a resposta de que eu tinha pedido em mente logo em seguida. Coisa de 1 hora e meia, Você depois 2 horas. pediu e logo em seguida E ele aí eu te falei, Deus do céu, atendeu. não tem condições de ser tanta coincidência. Não. Porque a resposta foi muito clara. Ali foi que eu realmente Percebeu que comecei a você acreditar. precisava. Assim, minha vida tá muito bem. Trabalho bom, morando só. Tá do jeito que eu queria. Mas Deus veio e mudou tudo. Nossa, Gabriel, E minha vida por aqui foi praticamente 1 ano de oração. Eu já tinha vontade de vir, eu tava muito incomodado com lá, com Guanabi, né? Falo muito da cidade, gosto demais lá, minha rede de amigos é todinha lá. Mas eu queria mais. Eu queria crescer, eu queria desenvolver, entendeu? Na minha carreira. E eu vi que Guanabi já não tinha mais espaço. já não te cabia mais. Já. E aí eu comecei a fazer assessoria para outras academias de fora, fiz para Minas, fiz para Clique Novo. Eu falei, cara, eu quero ter essa área de gestão, porque eu comecei a enxergar a gestão logo depois que eu virei coordenador, eu percebi que os maiores dos personagens só falam em curso de hipertrofia e emagrecimento. É a vida toda. E não tem novidade. Se você pegar de 10 quilos, não tem muito. Muda a nomenclatura, é marketing muito forçado, né, para você tentar conquistar. É isso. E aí eu migrei para a área de gestão e comecei a estudar. E aí eu vi uma porta de crescimento ali, uma entrada ali muito grande de crescimento na carreira, foi que eu comecei a estudar. E hoje eu tenho um produto de gestão já pronta, nesses 10 anos de gestão. Eu tenho um produto. Fui minha primeira venda online essa semana. É um Primeira high de ticket, né? muitas. Se Deus Primeira quiser, de é um high muitas, em nome de ticket, então, assim, não é um Jesus. produto tão fácil de você vender, Sim. né? Não é fácil agora. Sim. Mas a visão tá crescendo, É. né? Tá mudando E tudo. aí, a bala em meu coração vem parar aqui. Que bom. Resumindo Gabriel. de um modo geral, né? É Gabriel, um bom besteira. muito obrigada Eu que agradeço. por compartilhar, sabe, muitas experiências. Assim, são experiências muito bem vividas, com muita clareza, né? Você veio de vários outros desafios, nem imaginava chegar onde está, né? Caiu por acaso na educação física, né? E a educação física não te fez somente um professor qualquer,
né? E te fez ser um gestor, e um gestor não só de academia, um gestor de pessoas, né? De sentimentos, de amor, de carinho, porque é isso que as pessoas são. Sim. E isso a gente tem que dar, porque Deus é amor. E mesmo você sendo gestor, você tem esse toque, como você mesmo citou, a questão de até de fazer uma reunião. Às vezes você pode até dizer assim, é um papo mais coach, eu trago mais para perto, mas nada mais é do que Deus te incomodando para falar com cada um individualmente. Sim. Refinar aquele profissional, porque ele te tem também como base. Eu sei porque algumas pessoas falam muito bem de você para mim. Né? Logo quando eu cheguei, que eu não te conhecia e tal, eu perguntei, gente, quem é? A gente não sabia e tudo, assim. Então, as pessoas falam muito bem de você, tá? Nunca vi ninguém falar ao contrário. Então, Eu acho que uma mulher tem uma boa relação com eu todo mundo ali, eu né? tenho muita A gente boa. se encontra numa posição que às vezes você tem que ser firme, né? Sim, E claro, nem óbvio. todo mundo entende. Mas, de modo geral, acho que eu tenho uma boa relação com Sim, os tem personagens externos. demais. Conseguir abraçar muitos no início, né? Abrir mão questão de taxa e tudo mais, tentar abraçar, Sim. trazer isso pra gente. Então, assim, eu acho que a construção é junta, É, entendeu? que bom. Obrigada, Gabriel, por estar Eu que aqui, tá? agradeço. Ter Sucesso no seu compartilhado história tão incrível. Espero que pessoas também que assistirem esse episódio possam também não desistir. Sim. E saber que às vezes ela tá ali, mas tem outro caminho para ela também. Só ter paciência. Só ter paciência, né? Gabriel, fala tuas redes sociais para o pessoal te conhecer. Meu Instagram é @GabrielBorgesPersonal. Ultimamente está um pouco parada. E eu estou muito à frente das academias, né? Dos Sim. projetos, então não estou tendo muito tempo de alimentar minha rede social. Mas te encontra lá. Mas me encontra lá e a partir de agora, do ano que vem, eu estou reorganizando, né? Que eu vou lançar meu próprio aplicativo de treino. Sim. Então estou trabalhando nesse projeto também meu. Massa. E trabalhando nesse outro projeto de gestão, que em breve eu estou apostando mais também sobre gestão de academia. Onde é que eu estou mais forte hoje, né? Com certeza, né? Pode Carreira. tem que progredir. Manter a constância sempre. É isso mesmo. Que bom. Gente, também quero agradecer a duas pessoas maravilhosas, né? Que é Jaime Versosa, nosso cameraman, né? E Lande Almeida, nosso fotógrafo, que faz todos os nossos bastidores aqui. Só tenho a agradecer vocês, tá? Sem eles, esse episódio não existiria. Muito obrigada, gente. Vai lá também nas redes sociais dele lá, tá? Lá pelo Instagram, pra vocês verem o trabalho deles. E, gente, esse foi mais um episódio de Dona Onça Podcast. E até a próxima.